Aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito das duas testemunhas, das 10 virgens da igreja no deserto. Eu estive meditando hoje em Mateus capítulo 25, que fala ali das 10 virgens, tentando entender como que os pré-tribulacionistas pensam acerca desse texto. Bom, eles vão dizer que pelo fato da palavra arrebatamento não estar escrito ali, aquilo se refere unicamente aos judeus, os judeus que não são noiva. Por que não são noiva? Porque na mente deles, como a parábola está focando nas 10 virgens e não na noiva, logo então eles estão entendendo que ali são as madrinhas do casamento, são as convidadas do casamento e não necessariamente a igreja. Só que tem um grande problema aí. Qual o grande problema? Porque é uma parábola. E se você for ler lá em João no capítulo 2, você vai observar, João capítulo 3, versículo 29, você vai observar que João, ele é o amigo do noivo. E o papel de João Batista era justamente fazer o que essas virgens estavam fazendo, que era o quê? Preparar o caminho do Senhor. Como que se prepara o caminho do Senhor? Era noite e as madrinhas, as convidadas, tinham então a missão de iluminar o caminho para o noivo passar para se encontrar com a noiva. Então, pelo fato de nós vermos em João Batista esta missão sendo dada a ele, e João Batista faz parte da igreja, está certo ou errado? Então o que a gente entende? Nós entendemos que o papel de preparar o caminho do Senhor é para todos. No final, todos terão que preparar o caminho do Senhor, inclusive as duas testemunhas. As duas testemunhas também preparam o caminho do Senhor. Essa missão aqui foi dada para toda a igreja, preparar o caminho. Por isso são 10, é para a totalidade. Não é só um grupo específico que tem que preparar o caminho dele. Essa mensagem aqui é para a mensagem do tempo do fim. E todos teriam que, então, preparar o caminho do Senhor. Só que no meio do trajeto acontece alguma coisa que faz com que elas adormecem. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 5. Elas dormem. Então, precisa de alguém para acordá-la. Você concorda comigo? Alguém tem que acordar essas virgens. Na verdade, tanto as duas testemunhas como as virgens, no final, todos vão proclamar o reino. As virgens prudentes, claro, né? No final, todos vão proclamar o reino. No final, todos vão preparar o caminho, porque tem que ser preparado o caminho para que ele volte. E o caminho é preparado com a pregação do Evangelho do Reino. Então, o que aconteceu no meio do caminho foi que no início desta pregação, lá atrás na igreja primitiva, a igreja ela estava ávida pelos conhecimentos proféticos. Ela estudava os conhecimentos proféticos e ela estava atenta e estudando com a mente e o coração voltado para as profecias. Só que tarda o noivo. Na que tarda o noivo, ela então adormece. Repare que 5 virgens têm lâmpadas e têm azeite, ao passo que outras 5 têm lâmpada, mas não têm azeite. Daí, uma é prudente, uma outra é imprudente. Tem versões que chamam até de louca. Por que louca? Porque ela não se preparou para o momento final da igreja, que é o momento final da igreja que prepara o caminho para o noivo. O tempo vai passando, as prudentes continuam buscando ao Senhor, continuam jejuando, continuam com azeite, mas no tocante à profecia, ela tosqueneja, ela adormece.
E aí há a necessidade de Deus levantar um movimento profético. E esse movimento profético, eles vão acordar as noivas já dando meia-noite. Já dando meia-noite. E é muito interessante que essa passagem, quando fala de meia-noite na vida do Senhor, porque os pré-tribulacionistas usam do argumento da vida iminente do Senhor. Não, Jesus tem que vir de uma maneira iminente, ninguém pode saber o dia da vinda dele. E aí nos acusa de nós não crermos na iminência da vida dele, porque nós acreditamos que ele vem depois da grande tribulação. Mas, ao mesmo tempo, eles usam esse texto para dizer que é um texto voltado para os judeus, só que no versículo 13, que está ainda falando acerca da parábola, vai dizer o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é um texto de iminência também. Então você pergunta para um pré-tribulacionista, que tipo de iminência é essa aqui pós-tribulação? A resposta que ele der para essa iminência, você pode usar essa resposta lá para o pré, porque é tudo iminente. Tanto ele vem como ladrão aqui, como ele vem como ladrão se fôssemos pré-tribulacionistas. Porque em Apocalipse 16 também diz que ele vem como ladrão. Então ele vem como ladrão 2 vezes e ele vem iminente 2 vezes. Né? Mas é por isso que nós acreditamos que não existe ali 2 vindas dele. É uma vinda só, um momento de ladrão só e um momento de iminência só. Ok? Então, nesta hora, meia-noite, ouve-se um grito. Este grito, quem dá, são as 2 testemunhas. Elas estão um passo além, né? Elas estão um pouco mais na frente. Não está aqui na parábola explicitamente, mas você pode observar na parábola que são 5 virgens prudentes, e você olha lá em Apocalipse, são 7 igrejas. 5 têm defeitos e as outras 2 não têm defeito. Então são 7 igrejas aqui. São 5 prudentes mais 2 que são as 2 testemunhas, né? Filadélfia e Esmirna. São 7 igrejas. E aí essas 2, que são as 2 testemunhas, elas vão colaborar para a edificação do Cristo, gerar o Filho varão nelas, e vai gerar o Filho varão nelas sim. E aí, no final de tudo, o resumo da ópera é que tanto as 2 testemunhas quanto as virgens daqui da parábola, todas preparam o caminho do Senhor. Por quê? Porque João Batista tinha o espírito de Elias, ele era aquele que era a testemunha fiel, que foi martirizado também, ele foi um mártir, ele foi uma testemunha e também preparava o caminho do Senhor. Então, esse ministério de preparar o caminho do Senhor é um ministério que é para todo mundo. Só que no meio do percurso, um grupo, você vê que a grande maioria, todos, na verdade, aqui acabam dormindo. E aí Deus vai levantando profetas para endireitar, né? Fazer com que essa fileira que ficou toda torta, uma apagada, a outra não está apagada, a outra está com azeite, a outra está sem azeite, porque era para todo mundo estar alinhado ali, ó, preparando o caminho para que o noivo viesse. Mas ficou tudo desconjuntado, ali tem luz, aqui não tem, aqui está faltando, né? Aqui tem azeite, aqui não tem. Então, precisa acertar os candeeiros, vir as testemunhas, ajeitar os candeeiros, fazer uma iluminação certa para que todos juntos venham a preparar o caminho do Senhor. Então, veja que coisa bonita, porque parece, né, que seria algo que você, ao olhar assim, né, é uma parábola qualquer, com uma outra, só para você vigiar. Não, mas ela tem muito mais profundidade do que isso. Ela é muito mais profunda do que está aqui, tá? Então eu quero que você atente para isto, porque há necessidade sim de Deus levantar um ministério profético, de Deus levantar, né, esse ministério das 2 testemunhas, porque são elas que vão alavancar, né, são elas que vão levar esse grupo tardio, que é um grupo tardio, né, ama ao Senhor, busca ao Senhor,
tem interesse pelas coisas do Senhor, mas na área profética ela ainda precisa, né, de um empurrãozinho. Então, quem vai dar esse empurrãozinho, né, vai ser justamente as duas testemunhas. Certo, gente? É isso daí. Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.